Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, o palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos curtos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 convidados muito especiais: o Dário, o Luís e o Josué. O Dário e o Luís vocês já conhecem de outros programas, o Josué está aqui connosco pela primeira vez. De qualquer forma, vou passar a palavra aos 3. Há sempre palavras bonitas que querem fazer chegar aí em casa. Vou começar pelo Dário. Dário. Olá, boa tarde novamente. De cada programa que eu venho estou-me a conhecer um bocadinho melhor e estou a demonstrar às pessoas também lá em casa o que é que realmente sou. Então encontrei mais 3 características que me definem. Uma delas é que eu acredito no destino, porque tudo está traçado para nós, desde que nascemos até que deixamos este mundo. E atenção que isto é uma crença minha. Tenho curiosidade para além desta vida, o que é que vai acontecer, por vezes até ansiedade de saber como é que isto tudo acaba, ok? É uma característica. Depois gosto de estar sempre um passo à frente do que possa acontecer, de bom e de mau na vida, e arranjar soluções para tudo, até para aquilo que nem sei se vai acontecer. Mas o estar preparado para as coisas para mim é fundamental. A última, mas não menos importante, é que a sorte é um fator muito importante nas nossas vidas, mas a estratégia de como chegar a determinados objetivos eu acho que é o núcleo dessa sorte. A gente se traçar um objetivo na nossa vida, às vezes a sorte pode nos ajudar a chegar lá, mas a estratégia é muito importante. Eu acho que isto faltou dizer nos outros programas. Ok, muito bem. Então a sorte não é um acaso. Pode ser, mas existe algo por trás dele, que é a estratégia que nós traçamos para aquele objetivo, sem dúvida. Ok, Dário, muito obrigada. Obrigado. Luís. Eu vou aqui pegar nas últimas palavras do Fábio. Há uma frase que é a sorte dá trabalho, não é? A sorte dá trabalho. E são essas tais estratégias que a pessoa aplica. Existe a sorte, existe o trabalho, e se nós não aplicarmos o trabalho, também essa sorte, Não aparece. da mesma forma que vem, é da mesma forma que vai. Não conseguimos fazer nada com isso. Olá, Luís Costa, já vem cá pela 3ª vez, se não me engano. Pouco mais já a dizer sobre mim, apaixonado por música, natureza, animais, pela escrita e o resto a gente vai falando ao longo do programa. Muito bem. Josué, é a sua primeira apresentação para o público lá em casa. Gostávamos mesmo de o conhecer melhor. Olá, sou o Josué, tenho 34 anos e sou natural aqui da Terceira e tenho um filho com 12, sou um pai extremamente babado e pronto, não sei falar muito mais sobre isso. Josué, gostava de saber é o seguinte: teve aqui a oportunidade de falar com uma pessoa que costuma também estar aqui presente connosco, com a Aida, e manifestou que gostava de estar aqui presente. O que é que o motivou a querer estar aqui connosco? Porque a forma como ela falava, acho que englobam aqui vários assuntos e é bom para aprendermos sobre mais alguma coisa sobre a vida, sobre as outras pessoas, como às vezes a gente julga só por um simples assunto, enquanto devemos procurar talvez uma outra abordagem diferente, e foi isso que me cativou a vir cá. Muito bem. Lá em casa, quem quiser e tiver vontade também de estar aqui connosco a refletir de forma mais aprofundada sobre vários temas do cotidiano, faça como Josué. Mande-nos uma mensagem, fale com alguém que consiga chegar até nós e temos muito gosto de vos ter aqui sentados, aqui neste palco do ser. Vamos então passar ao nosso primeiro conto. Cartas viradas na mesa, apostando o jogo todo. Risco sem filtro e sem rede. Desejo louco e sem proteção. Amou-o. Ela tornou-se obcecada por um homem que lhe era infiel. Recusava o distanciamento imposto por ele. Ele amava outra mulher. Ele distanciou-se a sério. Deixou de telefonar, de aparecer, de frequentar os espaços públicos que ela conhecia. Ele mudou de casa e não deixou rasto. Ela confessava em desabafo o desaparecimento dele. Repetia incessantemente a mesma história, sem alterar vírgula ou ordem de palavras. As pessoas empatizavam com ela, tranquilizavam-na com palavras de conforto, diziam-lhe que seguisse a sua vida. No entanto, sem eles desconfiarem ou saberem,
Foi isso que ela já tinha feito. Ela só conseguiu seguir em frente depois que o matou. Muito bem. Temos aqui o nosso primeiro conto, nossa primeira janela aberta à reflexão e podemos começar pelo Luís. Podemos. Olha, eu destaquei aqui esta frase do ela confessava em desabafo o desaparecimento dele, repetia incessantemente a mesma história sem alterar vírgula ou ordem das palavras. Ou seja, ela tinha um texto já ensaiado, já tudo preparado, e como disse na altura o ministro da Alemanha nazi, peço imensa desculpa se falhar o nome do homem, Joseph Goebbels, ele preferiu a seguinte frase: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E isso permite-nos refletir não só acerca do papel das notícias falsas, das fake news na sociedade e no impacto que elas acabam por exercer o controle sobre o indivíduo nas várias áreas da sua vida. Mas também, o assunto aqui torna-se outro, e aqui consigo ver no parágrafo à frente, onde diz: as pessoas simpatizavam com ela, porque o homem, como estávamos a falar ainda há pouco, o homem, regra geral, e conseguimos ver nas estatísticas que aparecem na televisão constantemente sobre violência doméstica, o homem constantemente é o agressor. É quem magoa, é quem inflige dor, a mulher não. E existem muitos casos, não tanto como na relação de homem como agressor, mas existem muitos casos em que o homem é vítima, mas a própria sociedade não encara como verdade, e não sei como é que isso está a ser tratado atualmente, mas há uns anos atrás, e isso foi-me contado por uma pessoa que trabalhava na área, que recebia muitas vítimas mulheres e chegou a receber algumas vítimas homens, que eles iam lá com vergonha, porque não sabiam como é que haviam de tratar, porque quando já tinham falado com quem de direito que lhes pudesse ajudar, eles ainda criticavam e era alvo de chacota e diziam: olha, então vens aqui fazer queixa porque a tua mulher bateu-te. Se fosse eu... E pronto, e é um assunto que ainda é muito polémico, era polémico e ainda continua a ser, e um bocadinho tabu. Muito bem, boa reflexão. Depois vamos repescar aqui algumas das coisas que disse que são muito importantes para abrirmos também a debate. Eu gostei dessa reflexão, mas a fim da reflexão aqui do meu colega, e chego à conclusão que eu sou um romântico. Porquê? Porque eu usei logo a primeira frase e diz assim: cartas viradas na mesa, apostando o jogo todo. Risco sem filtro e sem rede, desejo louco e sem proteção. E eu sei que no programa anterior a gente falou sobre isso, que o amor e a paixão é isto mesmo, que deve ser vivido sempre com excessos. Claro que sem passar por cima de ninguém e sem tirar a liberdade ao outro. Porque quando nós estamos os dois apaixonados, ou quando um casal vive uma paixão intensa, os dois vivem de igual modo. Mas quando começam a reparar ou traçar algum limite um ao outro, e agora sem falar em géneros, ou não sais com esta roupa, ou não vais ter com os teus amigos, ou não vais ter com as tuas amigas, ou porque é que vais para ali e não estás comigo, isto já é quebrar a liberdade, ou seja, isto já começa a quebrar um bocadinho a paixão. Mas eu acho que a questão do amor e da paixão, como eu já disse anteriormente, é uma questão a longo prazo. Portanto, isto mais tarde ou mais cedo acaba e depois começa a amizade e o companheirismo, em que a gente já permite sair daquela bolha da relação e está perante outras pessoas na convivência em sociedade. Pronto. Há alguns casos, nem todos. Outro pensamento que eu posso tirar desse texto é que foram-nos transmitidas regras de vivência e de cultura em sociedade que não permitem relações extraconjugais. Eu acho que o texto fala um bocadinho nisso. E obsessões ao ponto de prender alguém a nós. Mas com peso e medida, sim, a paixão é necessária até que decidam viver uma vida a dois. Ou seja, aqueles namoros, aquelas paixões fervorosas que a gente conhece logo no início, os primeiros meses, os primeiros anos, está tudo certo. Mas quando decidem viver uma vida a dois, lá está a amizade, o companheirismo, a equipa que eu já falei anteriormente. E basicamente foi isto que eu tirei deste texto, mas aqui a reflexão do colega sobre a violência também faz referência a isso, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Aqui temos a questão clara de ter percebido aqui uma questão de violência doméstica, neste caso sobre o homem, mulher sobre o homem, e aqui o Dário, tu trazes-nos também a questão da reflexão da questão da infidelidade dentro da conjugalidade. Exatamente. E como isto ainda também acaba por ser muito mal visto, não é? Claro, em termos da própria sociedade. Muito bem. Josué. Olha, o pequeno resumo que eu fiz, acho que fala sobre uma mulher que esquece o respeito por si mesmo, por
os seus limites, ou seja, põe-se em segundo plano para viver só para aquela pessoa, e em qual ela sente sempre a necessidade de falar daquela pessoa, e penso que ela, vou explicar, quer dizer que se ele não é dela, não é de mais ninguém. Penso que seja isso. Eu ainda tenho muito mais a dizer sobre Está isso. ótimo. Então, Josué, realmente temos aqui uma mulher que se consegue perceber que possa ter perdido o seu próprio amor próprio. Isso mesmo. Se ela tivesse amor próprio, não precisava de obcecar em relação a um homem, permitia que esse homem pudesse amar outra mulher e deixava-o ir, não é? E havia de se reencontrar, de se reerguer e ela própria manter a sua jornada, neste caso de incrementar também a sua autoestima e o seu amor próprio, e quem sabe no futuro ir por uma relação que lhe fosse aquela mais profícua, ou então mesmo as pessoas também podem muito bem ser felizes sozinhas, sem estarem numa conjugalidade ou numa relação de pertença ou de complementariedade com o outro. Muito bem, então vamos pegar aqui em várias coisas que foram faladas. Ok, temos uma mulher que não altera nada no seu discurso, portanto nós sabemos que quando as pessoas mentem, a tendência é não mudarem os seus discursos, por isso é que nos interrogatórios eles são feitos várias vezes, as perguntas são repetidas de forma incessante para perceber se mantém ou não sempre o mesmo padrão de discurso. Quando existe um padrão de discurso muito cristalizado, pode ser que ele tenha sido memorizado, decorado, ensaiado, criado, não é? Não muda vírgula nem ordem de palavras, ou seja, ele está ali muito bem feito no sentido de fazer com que os outros creiam no seu discurso. E estamos aqui perante uma mulher obcecada, uma mulher que ou é tudo ou é nada, ou és meu ou não és de mais ninguém, não é? E muitas vezes na violência doméstica, quando culmina em homicídio, tem a ver com esta obsessão e com esta relação de pertença, tu és meu, e se não fores meu, não permito que sejas de mais ninguém, daí ela ter decidido pela morte do companheiro. E depois percebemos aqui toda uma estratégia de manipulação da própria sociedade. Até que ponto essa mulher a vender esse discurso que ele desapareceu, ele abandonou-me, ele traiu-me e depois nunca mais apareceu. Não é? É tal história das duas versões. Portanto, sempre que há um casal que se separa, há sempre a versão do homem e a versão da mulher. E normalmente cada um propaga a sua versão. Uma mais bonita, a outra menos bonita. Penso que depois no fim cada são os dois a que sabem o que é que se passou. Exatamente. No geral as pessoas ouvem de um lado e do outro. Cada um diz a sua verdade. E é isso mesmo, cada um tem a sua verdade. A verdade é que quando cada um partilha as suas coisas, por exemplo, numa relação, que até possa não ter existido violência doméstica, mas que efetivamente decidem pela ruptura desta relação, cada um tem a sua verdade, a sua percepção sobre a realidade. E a sua percepção sobre a realidade é efetivamente a sua verdade. É aquilo que sentiram no momento, é aquilo que sentiram durante a relação. Daí, quando nós estamos a ouvir cada um dos lados, temos que aceitar que é a realidade de cada um, não é? E cada um efetivamente sente aquilo como verdade. Muito bem, então, temos aqui essa situação, manipulação muito clara desta mulher em relação à sociedade também para ocultar o crime que tinha cometido, um crime passional, associado aqui a esta questão da violência. Nas questões da violência, quais são os tipos de violência que vocês conhecem? Que violência é que pode ser feita de uma mulher para um homem, de um homem para uma mulher, ou até entre géneros iguais? Muito além da violência física. Certíssimo. Isso então é verdade. Acho que é ainda pior que uma violência física, a violência psicológica, o colocar constantemente a pessoa para baixo, eu não digo a parte do prender a pessoa, mas o entrar na cabeça da pessoa, tentar pôr cada vez para baixo, tu não vales isto, tu não consegues, tu não sei o quê. Tens muita sorte que eu gosto de ti, ainda bem que tens uma pessoa que gosta de ti, se não fosse eu, tu eras nada. Por aí. Isto é chantagem emocional. Chantagem emocional, que entra dentro do campo da violência psicológica. E às vezes faz crer que aquela pessoa acha mesmo que não vale nada. Vai minimizando a pessoa ao ponto da pessoa acabar por não ter o amor próprio, acabar por se desrespeitar a si próprio.
ou a si própria. E criar uma forte dependência do agressor. O objetivo é criar uma forte dependência também. Então, violência física, violência psicológica, que realmente é bastante, e se calhar é mesmo com a violência tatuagens. física deixa marcas na altura e ao longo da relação. A violência psicológica vai deixando marcas. É mais traumatizante. E vou utilizar se calhar uma palavra mais forte, mas vai matando a pessoa devagarinho, todos os dias, até chegar ou a este ponto, que chegou aqui, do basta, e a pessoa, neste caso, matou a outra, ou a pessoa acaba por se matar a si própria. Aqui também, e o Dário fez referência a isso, da questão não saias com aquela pessoa, não fales com não sei quem. Portanto, isto também é outra tipologia de violência dentro da violência doméstica. Já vimos a física, a psicológica, mas existe a violência social, Exatamente. que é privar a vítima de contactos com o exterior, torná-la cada vez mais isolada. E isto passa por, vais sair outra vez com os teus amigos, não vais sair com os teus amigos, não vais, e muitas vezes não vais telefonar à tua mãe, não vais telefonar ao teu pai, não vais trabalhar. Não precisas trabalhar, eu consigo me Eu sustentar estava a pensar aos dois. na chamada violência financeira. Também existe. Que hoje em dia as mulheres, graças a Deus, já trabalham, mas antigamente se calhar havia muito isso. Também existe. A mulher quase que tinha que pedir ao homem apoio financeiro para fazer alguma coisa em casa, por exemplo. E a violência financeira é isso, é controlar todos os gastos que a vítima tem e muitas vezes é não permitir sequer que ela tenha ganhos monetários, porque aí é um controle total sobre a vítima, sobre a pessoa. E depois também existe a perseguição, que é uma outra forma também de violência doméstica, que acontece enquanto o casal ainda é casal, porque estamos a falar em casal, mas pode ser violência doméstica, sabemos que não é só entre casal, pode ser pais para filhos, filhos para pais, pode ser para crianças, para idosos, pronto. Infelizmente é bastante ampla. E pode acontecer também a perseguição, e a perseguição pode acontecer dentro enquanto há conjugalidade, mas pode acontecer quando já estão separados. E mantém-se aqui esta perseguição, este estar sempre a querer saber onde é que a vítima está, a controlar os seus passos, a intimidá-la, a ameaçá-la. Eu sei onde é que tu foste, eu sei com quem é que tu falaste, eu sei onde é que tu estás, eu sei o que é que tu tens vestido. E essa perseguição também é uma forma de violência doméstica, que se torna cada vez mais fácil e mais acessível, agora também com os recursos tecnológicos que nós temos. Torna-se muito mais fácil a perseguição nos dias atuais, com todos os recursos que existem. Já percebemos que muita da violência, porque é aquela que realmente é mais conversada e mais falada, é a violência de género entre o homem, em que o homem é o agressor e a mulher é geralmente a vítima, ok? Mas na conjugalidade nós sabemos que existem casais homossexuais, pode ser mulher-mulher, homem-homem, portanto, estamos aqui a ser, atenção, lá para casa existem muitas formas de violência doméstica, estamos aqui só para simplificar o discurso, agora a retratar exatamente, homem e mulher, exatamente. Tal qual como está aqui no texto da obsessão. Exatamente, mas salvaguardar lá para casa que temos em consideração que é muito mais transversal do que isso. Quando nós pensamos na tradicional e naquela que realmente existem mais denúncias, que são as mulheres que denunciam, o homem, em relação à mulher, existe muita violência física, existe também a violência psicológica, mas fala-se muito das questões da violência física, dos hematomas, não é? Dos estrangulamentos, das nódoas negras, das desculpas que as mulheres dizem porque caíram nas escadas. Portanto, existe aqui muito essa questão da mazela física. Porque isso é mais visual. Porque é mais visual. Mais visual é uma palavra forte que eu vou usar, mas é o que vende mais. E ao fim e ao cabo, essas associações que querem que as mulheres ou os homens deem queixa dos agressores, é através de imagens que possam mostrar, olha, esta pessoa conseguiu, tu também consegues. Já a psicológica não conseguimos fazer isso, porque não conseguimos trazer uma vítima a passar o seu testemunho, tem que ser uma pessoa muito forte psicologicamente, para chegar à frente e dizer, mas eu sofria disto, agora já não sofro. É mais difícil vender essa imagem. E agora? Como é que é feita? Como é que vocês acham? Qual é a tipologia de violência mais utilizada pela mulher em relação ao homem? A mulher agressora e o homem vítima. Qual é que... Eu penso que será mais a violência psicológica. Penso que será a violência mais utilizada, digamos assim. Não gosto de... Sim. Até parece que estou a falar de alguma coisa banal, não é?
mas que seja a violência exercida com mais frequência, nesses casos de violência, pela mulher, uma violência psicológica. Existe claramente a violência física, em alguns casos até Sim, bastante sim. visível, mas a violência psicológica é aquela que realmente acaba por ser mais evidenciada. E estamos a falar só de um casal, sem filhos, sem nada, só um casal. Porque se tem filhos à mistura, filhos pequenos, mais facilmente consegue-se utilizar a criança como um peão no meio dessa Chantagem emocional. dessa relação. E a mulher consegue puxar mais depressa o filho para si e usá-lo como peão e como chantagem emocional e psicológica contra o homem. E estou a pensar nos tempos mais primitivos, em que, não subjugando de géneros, o homem é sinal de força e a mulher é sinal de inteligência. Ao longo dos tempos e dos reinos e das vivências, sempre foi assim. Sempre foi assim, Daí é. que a mulher, se calhar, não vai conseguir exercer a força sobre o homem, mas vai conseguir fazer chantagem emocional com ele. Enquanto que o homem vai ter mais força, e daí que os casos que se veem à primeira vista é sempre mais físicos. Eu acho que é mais por aí. E às vezes com a subtileza desse discurso de manipulação em que consegue esta violência psicológica, muitas vezes ela própria também mostrando como se fosse vítima daquela relação. Exatamente. Não é? Portanto, nesta dualidade em que Principalmente deixa... com os filhos, não é? Puxando os filhos para si e automaticamente, ainda bem que isso também já está a mudar um bocadinho, os juízes davam sempre as guardas dos filhos eram às mães, porque as mães é que sabiam tomar conta dos filhos. Já não é bem assim. Não, isto tem mudado imenso, felizmente, Nos não últimos é? anos houve uma alteração. Uma evolução, ao fim e ao cabo é uma evolução. Ainda bem. E é uma evolução clara, porque, aliás, quando as crianças são pequenas, a casa das crianças não é uma casa física, a casa da criança é o pai ou a mãe, e, portanto, as duas casas são extremamente importantes. E a própria sociedade já se está a adaptar a este novo mundo, porque, e eu falo por experiência própria, que há determinados serviços que vou, me perguntam, mas a criança vive com o pai ou vive com a mãe? Vive com os dois? Sim. É aquilo que já é mais raro. Sim, Mas vive sim, com o pai ou sim. vive com a mãe? Vive com os dois. Vivem os dois na mesma casa? Não, a gente vive os quatro na mesma casa. Isto É por muito aí, curioso. mas é por aí. Exatamente, E isso agora, atualmente, faz-me, como sou pai, faz-me impressão esse tipo de perguntas, porque não esperava. Mas é a sociedade que já está habituada àquilo que já não é normal, não é? Exatamente. Porque já nós sabemos que as taxas de divórcio são altíssimas e que... Já é mais comum ser separado do que... Acho que atualmente, se formos numa escola, vemos mais filhos de pais separados que propriamente Exato, filhos de exato. pais juntos, casados. Exatamente. Bem, vou-vos lançar aqui só uns dados. Estudos internacionais revelam que 25 a 50% das vítimas de violência doméstica são homens. Ok? Nós sabemos que, em termos de denúncia, esses valores não chegam lá. Mas sabemos que eles são vítimas. A gente está a falar entre 25 a 50%. A gente pode estar aqui a falar de metade das vítimas serem do género masculino. Porquê é que há menos denúncia? Porquê é que eles denunciam menos? Talvez por vergonha, É certo. Vergonha, sem dúvida. E vergonha porquê? porque são homens e o homem sempre teve aquela postura na sociedade de ser forte e o machismo. O homem não chora. O homem é forte, o homem... O homem chora. aguenta. Mais forte que seja, também chora. Exatamente. E se o homem... E é aquelas questões de como é que o homem é fraco se não consegue... Como é que o homem é vítima de uma mulher, não é? Essa questão da mulher como sendo um género, também em termos tradicionais, o género não é o sexo mais Raio de fraco. homem és tu. Que raio de homem és tu? Tu tens a altura em que as mulheres choravam no Porto, os homens que iam para a guerra. E o homem só é homem quando fizer tropa. Também havia isso. E ainda foi há muito tempo atrás. Estou tramado, não? Ainda fiz tropa. Também não fiz a tropa, mas nós somos essa geração que não Exato, fez somos. e somos homens da mesma. Mas os antigos dizem isso. Homem que é homem fez a tropa. E no nosso processo de socialização, passa-se mesmo essa imagem do homem como o homem que não chora, o homem invencível, o homem forte, o homem não é? Aguenta tudo. Que aguenta Claro. tudo, que não dá a parte fraca. E por isso, até muitas vezes, a própria vítima, o homem vítima, não se consegue muito bem se reconhecer como vítima, porque pensa que isto não é uma coisa possível, porque ele tem que ser este homem, não é que não liga às emoções, que tem menos sensibilidade. É quase que quiséssemos criar um homem dormente, mas o homem tem emoções, o homem sente,
não é? O coração dele palpita, a sua alma está presente, não é? E é quase quando, em processos de socialização, hoje em dia menos, mas anteriormente criava-se muito um homem sem emoção, sem expressão da emoção. E é claro Era que isto sinal de força, era só a força Exatamente. e o trabalho. Exatamente. Mas o Luís disse uma coisa muito importante na sua reflexão inicial, que é outra coisa que faz com que os homens sintam, e mais uma vez tem a ver com a vergonha e tem a ver com a pressão da sociedade, com que os homens denunciem menos, é quando chegam aos lugares oficiais, Exato. onde devem fazer a queixa, e aqui estamos a falar, podemos estar a falar da polícia, podemos estar a falar de outras associações. Não queremos, atenção, sem generalizar, mas isso é facto, porque estive a ler vários testemunhos e pronto, conheço também as situações, sem generalizar, porque há profissionais muito bons naquilo que fazem, com apoios muito válidos naquilo que fazem. Portanto, se é homem e é vítima de violência doméstica, por favor, faça aquilo que é necessário fazer, recorra aos serviços que são necessários para atender àquilo que precisa para sair dessa situação, que certamente não merece e que precisa de ajuda para poder encontrar outra resposta, mas sabemos que em algumas circunstâncias essa recepção não é aquela que a pessoa queria ter, não é a empatia que a pessoa merecia ter e a compaixão que este homem merecia ter tem quando se desloca a estes sítios. Nesses próprios serviços. Nesses Exato. próprios serviços. Claro. O que acontece é que acaba por ser uma dupla vitimização. É vítima da sua agressão dentro do agregado e é vítima do serviço e da sociedade que não dá, da sociedade que não consegue perceber como é que um homem se deixa levar por uma mulher e de serviços que também eles próprios... Mas há aí mais uma vitimização. Acaba por se tornar vítima de si próprio. Sim. Boa. Acaba por se prender a isso tudo que estavas a falar, da sociedade, acaba por se prender, ok, eu sou homem, eu resolvo. Eu vou resolver isto. Isto não vai durar muito tempo. Eu consigo, sem recorrer, eu consigo fazer isso. Acaba por ser uma tripla vítima, uma tripla vitimização, então. É a sociedade, é pelas entidades, algumas pessoas, em todas as áreas há bons profissionais e maus profissionais. Portanto, é como estavas a dizer, não é julgar ninguém, não é julgar nenhuma entidade, pode ter o azar de apanhar alguém de serviço que não tenha tanta sensibilidade. Pronto. Mas recorra na mesma, procure quem lhe possa ajudar, porque essas pessoas estão lá para isso. E a verdade é que podem existir aqui discursos como mas como é? Resolva isso, não é? Agora vem cá, um homem do seu tamanho não consegue resolver isso, mas que mulher que tem lá em casa que não consegue? Não é? E depois fez-me lembrar outro ditado que diz: o homem é que veste as calças. E quando diz o homem é que veste as calças, é isto: o homem é que domina, é o ser dominante. Não é? E quando nós estamos numa situação de forte vulnerabilidade, porque falámos aqui da violência psicológica e como nos coloca em situações de forte vulnerabilidade, ou seja, a nossa autoestima está de rastros. Como é que eu me coloquei nessa situação? Isso às vezes penso eu que leva a outros caminhos. Já aconteceu casos de não quererem recorrer a ajudas simplesmente por causa da vergonha e começam-se a consumir com aquele problema e até ao ponto que acabam com a vida. Podem levar ao suicídio, sem dúvida, Josué, sem dúvida. Portanto, vamos estar muito atentos a esses sinais. Para isso, para acharem que o homem que é forte, e às vezes as pessoas têm medo de se mostrar e de assumir um problema que têm. Penso que não é vergonha nenhuma e hoje em dia acho que a nossa sociedade já está muito evoluída em relação a isso, mas ainda há pessoas que se fecham muito em relação a esse tipo de problemas. Ainda bem que o Josué trouxe esse assunto, porque a verdade é que em relação a vítimas, suicídio, pessoas que acabam de morrer por suicídio, muitas delas são homens, e são homens por esta pressão da sociedade de não sentir as suas emoções, de não verbalizar as suas emoções e de ter sempre esta capa de fortaleza e acabam depois por sucumbir, porque não conseguimos ser sempre fortes. E sempre essa questão de que quando somos frágeis ou vulneráveis, que somos fracos. Mentira.
na fraqueza e na vulnerabilidade reside muita força e nós temos que nos permitir a ir também a essas vulnerabilidades. E assim terminamos aqui o nosso primeiro conto. Até já! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta e convosco, para vocês, mais um conto. Doía-lhe tudo, até o fio de cabelo mais recôndito da sua farta cabeleira. O vírus atirou-a para a cama. Perdeu a luta árdua para se levantar e sair porta fora. Passou as seguintes 24 horas entre os lençóis, num acorda e dorme constante, numa intermitência da vida. Ele não arredou pé. Quase como uma almofada de cura, deu-lhe o colo que ela necessitava. Ele excedeu-se em mimos e mesinhas caseiras para lhe devolver a força. Nutriu-lhe na doença como quem cuida de uma criança pequena, indefesa, dependente. Nos seus braços sentiu-se protegida, ganhou ânimo, sarou a alma. Já o amava noutras adversidades da vida e ficou a amá-lo ainda mais no cuidado da doença. Para alguns, o amor é doença. Para ela, o amor é comprovadamente cura. Muito bem. E começamos pelo Dário. Muito bem. A frase que escolhi foi: ele cedeu-se em mimos e mesinhas caseiras para lhe devolver a força. E faz-me pensar que muitas vezes as pessoas que acham que não têm força intelectual ou força psicológica para aguentar determinadas coisas, que a vida lhes mostra, quando nos atira aos mais altos desafios, que nós somos capazes de os superar. Principalmente quando precisamos de curar alguém que está perto de nós. Lá está, romântica, incansável. Em relação às mesinhas caseiras, é engraçado porque a minha avó e pessoas mais velhas que me rodeavam faziam as curas caseiras como chás, que ajudavam a superar determinadas mazelas sem recorrer a comprimidos. E ela dizia muitas vezes: mas comprimidos por coisa, podes fazer este chá. Ou leva esta erva e faz isso assim, assim. E hoje em dia eu utilizo isso na minha vida, não só para me curar a mim mesmo, como também para passar aos outros e um dia passar aos meus filhos. Em relação ao texto no geral, a doença da moda é o cancro, não é? E eu nem sequer não tenho nada aqui sobre isso, mas tive um caso próximo este ano, de que um casal do qual o homem nunca se mostrou muito próximo da mulher, mas quando o cancro se aproximou da vida deles, ele não a largou. E ele esteve com ela até o último minuto. E eu acho que isso é o amor perfeito. Pode ter tido uma vida toda à sua frente para ter aproveitado com a mulher e tiveram filhos lindos e bem educados e tudo mais, mas foi naquela altura que ele sentiu necessidade, como viu que a ia perder, de se aproximar dela. Eu acho que isto é muito bonito. É muito bonito. Sem Mas dúvida. lá está, romântico incansável. Não vejo o outro lado do texto, mas os meus colegas estão aqui para demonstrar. Se calhar só antes de avançarmos às outras reflexões, acho que é muito importante tocarmos aqui na questão das mesinhas caseiras. Porque nos primórdios das civilizações, nós curávamos as doenças e curávamos sempre com aquilo que a natureza nos dava. Sem químicos. Sem químicos. Exatamente. E que poderíamos, porque a natureza ainda existe, está cá, e poderíamos continuar nas mesinhas caseiras. Mas a verdade é que temos aqui um conjunto forte de lobbies farmacêuticos que precisam de vender também os seus... E mais uma vez a sociedade, não é? A gente, desde que nascemos, que somos acompanhados por um médico. E o médico, entre aspas, vende-nos aquelas vacinas e aqueles produtos aos nossos pais porque nos fazem bem. E nós somos pais, vamos atrás dos médicos porque sabemos que fazemos bem. Mas até que ponto? Ainda questionamos, não é? A última vacina que questionamos foi a de Covid, mas muitos de nós levámos. Eu levei 3. Por isso é que... Mas antigamente não se questionava nada disso. A gente levava e pronto. E é muito engraçado porque eu falo nisso, porque estou numa fase na minha vida que estou a colocar muitas coisas em questão. E é interessante que sempre
sempre fui muito da questão da ciência, sempre se o médico diz, se é esta medicação, regra. se a vacina. Não questionava nada disso, porque era, é a ciência, É o a médico, ciência, é o diz, médico. sou doutor. E eu agora começo a questionar muito essas questões. Eu estou muito mais ligada a perceber bem as questões da espiritualidade, a perceber as questões mais do lado emocional. E estou muito focada nisso e começo cada vez mais a questionar também a própria ciência. É muito engraçado que há pouco tempo tive a oportunidade de fazer um retiro e fomos visitar aqui um sítio muito bonito que nós temos no Posto Santo, que se crê que é, antes sequer dos portugueses terem chegado à ilha, já havia ali uma civilização. E a pessoa que nos estava a guiar disse-nos que as civilizações, as primeiras civilizações, tinham à volta de 32 sentidos. Nós temos 5. Tinham 32. Isso significa que tinham a clarividência, tinham muitos outros, porque a vida era ligada à natureza. A sua energia era ligada à natureza. E hoje em dia nós temos tanta multiplicidade, não é? De coisas que nos ligam e que nos retiram. O que tens mais próximo disso são os bebés, quando nascem, que se colocam em água e veem-se eles a nadar. Eles sabem nadar. Nós todos sabemos nadar quando nascemos. Mas depois, com o longo da vida e com os medos dos nossos pais, a gente perde aquela aprendizagem que veio connosco na nascença. Exatamente. Por isso, pode ser um desses sentidos também. Olha, interessante, não tinha pensado nisso, mas É verdade. sim. Obrigada, Dário. Luís. Bem, isto na verdade o amor cura mesmo, o amor presente, o amor carinho, o amor cuidado, o amor amizade, o amor na sua verdadeira essência, o amor respeito, o dignidade, compreensão, liberdade. Isto pronto, comecei sem antes de dizer a frase, mas eu acho que já está tudo dito aqui, que o amor é comprovadamente cura. O outro lado da moeda, e é como estávamos a falar há pouco em relação a este anterior, existe também o amor que não é cura. O amor, como diz o Vítor Espadinha numa música de Ornatos Violeta, o amor é uma doença quando nele julgamos ver a nossa cura. E aí já estamos a entrar na parte tóxica da parte tóxica de uma relação amorosa. Mas falaste aqui numa questão pertinente, que é a tal pessoa que sempre esteve mais afastada, ou sempre viveu sem tanto cuidado e na altura da doença se aproxima mais e não arredou o pé. As pessoas que nos são próximas, nós temos aquela tendência, seja pai, seja mãe, seja companheiro, seja filho, essas pessoas não morrem. Estão garantidos. Estão garantidas para a vida toda. Até à hora. Até à hora. É verdade. E quando vemos essa hora a chegar, aí dá-nos aquele clique e diz: ok, eu podia ter estado mais tempo inativo e vou tentar recuperar o tempo perdido. E vou fazer agora aquilo que já devia ter feito antes e não fiz. E vai por aí e algum bocadinho de arrependimento às vezes, não digo que seja nesse caso, mas em outros casos, algum bocadinho de arrependimento pelo tempo perdido, talvez. A Tânia falou nisso em alguns programas atrás, no âmbito. Nunca é demais. No IF está aquela pessoa que a gente acha que não havia há bastante tempo. Eu, na minha última participação, falei nos filhos e na questão do colo e da cama e do choro e tem que ser naquela hora, porque senão... Mas eu penso assim agora, se calhar há 10 anos atrás eu não pensava assim. Sim, sim. Somos seres em constante aprendizagem. Amanhã estamos a aprender hoje, amanhã vamos aprender, depois da manhã garantidamente vamos aprender e nunca, não é nada certo, estamos sempre em aprendizagem. A gente aprende todos os dias de uma forma diferente, porque às todos os dias a vida coloca-nos um desafio diferente. Exato. E tu podes falar com a mesma pessoa todos os dias, mas todos os dias aquela pessoa sofreu alguma coisa, ou viu, ou presenciou-me e é sempre uma forma de aprendizagem. Penso eu que seja assim. E uma coisa interessante, Luís, tu falaste aí no amor como doença. O texto que nós vimos na primeira parte Exatamente. é realmente esta materialização deste amor-doença, não é? É um amor que mata, um amor obcecado, um amor tóxico. E realmente feliz de nós que conseguimos ter este amor-cura nas nossas vidas e tu traduziste muito bem em desdobramento deste amor, não é? Deste amor-cura, sem respeito, dúvida. Dignidade, liberdade, dignidade. Então. E o amor, eu não preciso chegar ao pé da minha namorada e dizer: eu amo-te. Já comeste? Estás bem? Precisas de alguma coisa? Essas pequenas frases, essas pequenas perguntas, essas pequenas preocupações, é amor. São manifestações de amor. São manifestações. Mas não substituem o âmbito. Não substituem. Complementam. Exatamente. Mas essas pequenas coisas
Não é passar um dia todo sem, se calhar, sem dizer nada, sem perguntar nada, e depois chegar ao fim do dia, eu amo-te. Está bem, eu sei. Pergunta logo, mas o que é que fizeste? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Eu amo-te bem. O que é que foi esta vez? Sem dúvida. Portanto, isso é muito interessante, ou seja, o amo-te deve existir, mas o amo-te não pode ser só aquela palavra para tive omisso o dia inteiro, se calhar tive o dia todo fora de casa e agora é que chego e digo um amo-te e fica tudo resolvido, saramos tudo. Mentira, não é? O amo-te, este amo-te é traduzido nessas verbalizações, é traduzido nas ações e é corroborado depois com esta palavra amo-te, não é? Portanto, não podemos negligenciar tudo aquilo que é o amor e tudo aquilo que é a sua manifestação clara ao longo do dia, não é? Muito bem. Josué. Ora, desse texto que eu direi foi que o amor cuida, o qual cura. Na saúde e na doença temos um porto-abrigo e vou falar se calhar um bocadinho de experiência própria, uma pequena etapa que passei. Eu acho que é assim, a gente andamos tanto ocupados nas nossas vidas em que desligamos um bocado mesmo das pessoas mais próximas. Vamos falar sobre os nossos pais, nossos filhos, ou namorado, ou mulher. Quando acontece algo um bocadinho grave, a gente desliga-se um bocado da vida e dedicamos àquela pessoa para ajudar, para dar uma força. Quer dizer com isso que acho que nunca estamos sozinhos em qualquer um obstáculo que a gente tem. Há dias em que nos sentimos sós e parece que o mundo vai desabar, mas depois temos por exemplo, vem a nossa mãe com uma coisinha significante, por exemplo, um bolinho que se calhar uma mãe pode até não sei demonstrar muito, dá beijos, abraços, coisas assim, mas preocupa-se, traz algo, até mesmo um chá que chegou-me a acontecer. Aquilo é A canjinha. isso mesmo. É uma demonstração de amor, é de outra forma, mas demonstra amor, porque ela abdicou de ser tempo para nos ajudar. Estou a falar nas mães em geral, que é o melhor caso que a gente pode dar. Dou exemplo da minha mãe, que ela nunca vem à minha casa sem me trazer nada. Ela diz assim, vou à tua casa, o que é que tu precisas? Mãe, não preciso de nada. Mas eu quero-te levar uma coisa qualquer, diz o que é. Ela tem que levar alguma coisa, que eu acho... A minha também era mais ou menos assim. Mas é verdade. Eu, ao contrário, eu vou à casa dela, levo luz noite, já ela fica toda contente. É o melhor que pode ser. É verdade. As mães têm sempre que arrastar uma coisa. É verdade. A minha, por exemplo, às vezes, quando era casada, ela ligava, vocês vêm cá, ela já fez jantar, mas fica para amanhã, e o jantar da manhã ficava para outro dia, e a gente tinha que ir lá jantar todos os dias, mais ou menos. Eu acho tão interessante que a gente falou em amor que cura e fomos buscar quem? Mães. As mães, sem dúvida, tão o engraçado. tal amor incondicional que falávamos há Amor pouco. incondicional, que falámos fora da gravação. Exatamente, que interessante. Só que eu acho que há mães que mostram o amor de uma forma, outras de outra, há mães que são mais desapegadas, outras mais apegadas, mas no fundo dá sempre aquele amor de mãe. Temos sempre que nos lembrar que não é tradicional na nossa cultura dizer o amo-te, pais dizerem aos filhos e filhos dizerem aos pais, não é assim tão comum. E é engraçado, só muito recentemente é que eu comecei a dizer à minha mãe amo-te e ela começou a dizer a mim amo-te, porque não é cultural nosso. Mas isso não significa que a gente não possa mudar isto. Eu acho que o amo-te há várias formas de dizer. Por exemplo, vi uma experiência com o meu filho há poucos dias, forte de aniversário dele, fizemos uma viagem os dois juntos, em que quando chegamos cá à ilha, a gente já estava no aeroporto e ele dá-me um abraço e diz assim: "Oh pai, obrigado, foi a melhor oferta de sempre." Isso é a mesma coisa que dizer amo-te. Que é aquele abraço que tu sentes, que é um abraço mesmo sentido dentro. Um abraço sincero e mais... O que é que leva-te, por exemplo, a não dizer amo-te ao teu filho? O que é que amarra emocional, ou o que é que existe aqui para achar que isto... Por acaso, a gente por chamada várias vezes, ele liga-me, liga ele, ou no fim da chamada ele diz: "Oh pai, ela viu." Às vezes eu digo ela viu, ou amo-te-me, de uma forma, mas a gente acho que temos outras formas sempre de dizer amo-te. Existem, mas por essa é muito com a importante. chamada, às vezes ele liga para mim do nada, só para saber: "Oh, estás bom pai?" E digo que estou, e ele desliga a chamada. Isso é amor, não é? É amor, sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho que é importante... Acho que nós deixamos de utilizar muito a palavra amo-te
por essas razões, porque substituímos com outras formas. Mas isso não invalida que a gente diga o amo-te, e uma coisa que a gente tem feito aqui nesses programas, ou transversalmente, é realmente falar nesta palavra amor. E dizer, existem várias formas de manifestação de amor. E dizer amo-te, apesar de não ser muito cultural nosso, é muito bonito e é muito necessário. E, portanto, diz amo-te às duas pessoas. E mesmo que sejam amigos, eu amo os meus amigos, não é? Exato. Aqueles amigos próximos, aqueles amigos fiéis. É claro que nós não queremos banalizar a palavra amor, não é? Não queremos banalizar, mas se é isso que nós sentimos para aquela pessoa, este amor, aquela coisa que a gente sofre quando eles estão a sofrer, a gente alegra-se quando estão felizes, a gente está sempre a torcer para que tenham os melhores resultados, para que sejam bem-sucedidos. Isto é amor, não é? E eu amo aquela pessoa por sentir isso tudo por ela, e está aqui sempre a emanar essa energia, esta positividade e esta vontade que essa pessoa seja próspera e seja feliz e consiga atingir os seus objetivos. Por isso, há coisas culturais que a gente pode dar rasgos importantes de mudança, não é? E este é um deles. Como nós já falámos aqui, também do elogio. Elogiar também é muito importante. Vou-vos trazer aqui também à discussão Fernando Pessoa. Quem é que não gosta de Fernando Pessoa, não é? Ele diz-nos assim, portanto, foi o heterónimo Álvaro de Campos: tenho uma grande constipação. E toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo. Zangam-nos contra a vida e fazem espirrar até à metafísica. Tenho o dia perdido cheio de me assoar. Dói-me a cabeça indistintamente. Triste condição para um poeta menor. Hoje sou verdadeiramente poeta menor. O que fui outrora foi um desejo, partiu-se. Adeus para sempre, rainha das fadas, as tuas asas eram de sol. E eu cá vou andando. Não estarei bem se não me deitar na cama. Nunca estive bem senão deitando-me no universo. Excusez-moi, que grande constipação física, preciso de verdade e de aspirina. Ok? E então, queria-vos fazer uma pergunta assim, mais malandrinha, que é a seguinte: é verdade que os homens, quando estão doentes... É isso que é preciso saber. Eu interpretei o texto quando continuaste e peço desculpa de interromper, mas sim, os homens ficam grandes bebés quando estão doentes, sem dúvida. E eu acho que eles vão concordar comigo. E aliás, os homens veem nas suas mulheres quase umas mães para cuidarem deles, ao contrário das mulheres que doentes tomam conta dos maridos da mesma maneira dos filhos e vão trabalhar. Há aquela... É verdade, isso é uma homenagem para as mulheres que eu estou aqui a fazer. Há aquela piada que circula online, que é uma mulher grávida quase que sente as dores com um homem com febre. É verdade, é isso, mas sem dúvida. Há essa piada. Os homens geralmente vão mais abaixo com a doença. Então não é mito. Não é mito, não é mito. Não. Ou procuram logo uma cura instantânea para a coisa ir, às mesinhas. Lá está. Os chazinhos. Ou então, se caírem na cama, caem na cama e precisam de todo o apoio. Só a mulher é que os salva. Ou a mãe, que a canja, que falávamos há pouco, também ajuda. Mas eu acho que sim, eu acho que o Fernando Pessoa deve ter alguém próximo que o ajudou, não só com a aspirina, mas também com o amor incondicional, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E tem aqui mais uma... Ofélia. Eu tenho aqui mais uma, mas muito curtinha, é uma quadra. A vida é um hospital, onde quase tudo falta, por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Que a vida é um hospital onde quase tudo falta. Eu sempre ouvi dizer que o ser humano é um bicho insatisfeito. Pronto. E o morrer é ter alta, é passar para outro universo. Falávamos há pouco, quando eu falei de mim e das minhas crenças, de que quase que vivo às vezes em ansiedade para saber como é que isto tudo acaba. Porque partes, ou pelo menos alguns de nós, sentem a necessidade de levantar o véu do futuro e saber o que é que vai acontecer a seguir. Sabemos onde estamos, não sabemos para onde é que vamos. Não é? Pois. Mas eu acho que a piada da vida está exatamente em não saber. É levar a aprendizagem no dia a dia. Exato. Comigo acontece, que é sentar-me na cadeira e pensar assim, mas e amanhã? E depois de amanhã? E às vezes, olha, às vezes já tenho com a minha esposa por causa disso, que é
A gente está a comer e eu perguntei a ele o que é o almoço. E a gente está a almoçar e perguntei a ele o que é o jantar. Até pode ser eu a fazer, mas a gente tem que saber o que é. Eu estar preparado, que falávamos há pouco. E mais uma vez, eu não acredito que nada aconteça por acaso, não porque eu tenho esta constipação gigante em cima de mim e porque foste buscar este poema sem a gente combinar nada, do Essa de Galhós. Não, do Fernando Pessoa, peço desculpa. Mas sim, sem dúvida que sofro de ansiedade para saber o futuro, mas o morrer é ter alta, epá, eu sei onde é que estou, não sei para onde é que vou. Exatamente. Pronto, é outra frase também antiga que faz sentido. Nós temos que o ser humano é insatisfeito por natureza e claro que na nossa vida vai-nos faltar sempre qualquer coisa. Nós temos que aprender a viver com aquilo que temos, não é? Dar valor. E dar valor àquilo que temos e aquilo que nos falta muitas vezes não é inatingível. Nós conseguimos traçar o objetivo para chegar lá. Mas lá está, temos que ter o trabalho, nomear as tais estratégias, exatamente. Quase que arrisco a dizer que este programa era sobre mim. Mas é verdade. Nomear as tais estratégias, dizer, ok, eu quero chegar ali. Eu tive sorte, mas eu pensei como é que chegava lá. Mas eu quero chegar ali, como é que eu vou chegar lá? Consigo chegar amanhã? Não. Consigo chegar daqui a 10 anos? Talvez. Então, começar hoje a traçar os 10 anos. Há uma coisa engraçada que eu aprendi nos escritores há uns anos atrás. E provavelmente se este chefe nos acompanha, ele vai se lembrar desta história. Para um escritor nada é impossível. E ele escrevia a palavra impossível e dava um pontapé no in. Dizia, para vocês tudo é possível. O que é que vocês gostavam de fazer este ano? E toda a gente respondeu, viajar. Ok, então vamos viajar. Para onde é que vocês querem viajar? A gente quer ir a uma ilha. Ok, qual é a ilha? A ilha tal. Agora eu quero saber o que é que vocês estão dispostos a fazer para angariar fundos e o que é que vocês querem fazer naquela ilha para chegarmos lá. Porque tudo é possível, mas vocês têm que preparar e têm que desenrolar um plano para conseguirem atingir o vosso sonho e o vosso objetivo. E aquela aprendizagem naquela idade foi tão boa que ainda hoje, nos dias de hoje, eu utilizo para coisas básicas da vida. Por exemplo, como trocar de carro, ou como comprar uma casa, ou como seguir em frente numa determinada carreira. A sorte está lá, mas temos que trabalhar por ela. Exatamente. O que é que estamos dispostos a fazer para? Muitas vezes atravessam-nos oportunidades, no caso profissionais. Sim, sim. Atravessam-nos oportunidades profissionais à frente. E muita gente olha e diz, mas eu não sei fazer isso. Eu, por acaso, tenho a sorte de me ter aparecido alguns desafios à frente e disse, eu não sei, mas eu aprendo. Exatamente. E no instante aprendi a fazer aquilo e depois daquilo, e fazer outra coisa assim. É mais ou menos de género, um bocadinho diferente. Disse, vamos embora. E atualmente, dentro daquele ofício, aprendi a fazer 5 ou 6 coisas. Claro. Porque, é que isto, não sabia antes. Que não sabia antes. E agora, às vezes é preciso, Luís, olha, podes-me ajudar aqui? Oh, sim senhor, vou embora. Vamos embora. E trato. Mas acho que aí há muitas pessoas, por exemplo, a nível profissional, não têm medo de arriscar, conformam-se, por exemplo, com o seu trabalho que têm e depois têm medo de correr o risco. Porquê? Porque a gente vivemos num aperto financeiro um bocadinho elevado. Sim, né? Sim. O dinheirinho está todo contado, corres o risco de estás num trabalho há 20 anos e tens que mudar para uma coisa diferente. Podes correr o risco de dar certo durante 5 ou 6 e depois o resto da tua vida como é. E as pessoas têm medo de arriscar. Mas eu estou a falar nesse caso, eu nunca deixei o meu trabalho principal. O resto sim, sim. Vai sendo, como costumamos uns pescados, não é? Uma coisa aqui, uma coisa ali, que vai surgindo, vai aparecendo. Diz olha, faço isso, faço aquilo. Outro dia perguntaram-me, Luís, eu preciso de um trabalho assim de móvel, eu não sei fazer, mas faço assim umas prateleiras, umas coisinhas ao lado. Comprei as coisinhas em casa, desarrascava, está aqui, pronto, está feito. Para aquilo que era, serviu perfeitamente, está. Desarrascou. Acho que sim. E é engraçado então, de tudo o que a gente conseguiu, foram partilhando aqui, nós não queremos ter essa visão pessimista de que a vida é um hospital. Podemos ter períodos na nossa vida que nos parecem um hospital, mas que temos sempre a capacidade de termos alta aqui, não é? Temos essa capacidade de planearmos com atenção e com carinho e com amor próprio e com autocuidado o nosso processo de alta. Mesmo que muitas vezes tenha que se fazer descobertas sobre nós, sobre as nossas vivências, sobre o nosso eu, essas descobertas profundas que fazemos na viagem ao interior de nós, mas que nos permitem depois ter esta alta. Ou seja, eu concordo convosco, acho que não podemos ter essa visão tão pessimista de que a vida é um hospital, temos que esperar, não é o outro lado da vida para termos alta. Não, eu acho que conseguimos construir muito bem aqui. Para mim ter alta é ter paz.
Uma analogia assim rápida à vida, para mim ter alto é ter paz. Esse autoconhecimento que estavas a falar em conversas do hospital é a sala de espera. É quando nós estamos ali a fazer a nossa avaliação e ok, estive mal nisto, o que é que posso fazer para mudar, o que é que eu posso fazer para crescer? É a sala de espera. É uma boa analogia, sim senhor. Muito bem, vamos então às nossas palavras finais, saber o que é que vocês nos trouxeram, com o que é que nos querem brindar, para oferecermos lá para casa mais palavras, porque aqui também é um palco de palavras. Eu posso começar? Eu fui ao Clube dos Poetas Mortos. Medicina, leis, negócios e engenharia são ocupações nobres para manter a vida. Mas a poesia, a beleza, o romance e amor são razões para ficar vivo. Sem dúvida. Foi as palavras do Robbie Williams a desempenhar o papel de John Keating, professor lá na escola. Aliás, dizem que este filme é baseado em fatos verídicos, sim, não é? Reais. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir a um filme super poderoso, porque trata-se mesmo da humanização Exatamente. dos hospitais. E é curioso. Não, esse é outro. Esse é o Patch Adams. Isso é o Clube dos Poetas Mortos. O Patch Adams é altamente também. Para quem trabalha na área da saúde, recomendo que vejam. Ok. Olha, fiz aqui uma confusão, mas por um lado foi bom, porque Patch Adams é espetacular, trata-se da humanização, e este sim, baseado numa história verídica, de um homem que sente efetivamente que é necessária a humanização dos hospitais. E se calhar foi a minha barreira humana, porque como acabámos de falar de hospitais, falaste de Robbie Williams. Mas é um grande filme. Eu fui buscar isso. Claro, e Clube dos Poetas Mortos também. E certamente lá em casa já devem ter tido a oportunidade de ver. E se gostam de cinema, se gostam de coisas que vão buscar e beber à realidade, Patch Adams é um filme que vale mesmo a pena ver pelo seu caráter aqui humano, sem dúvida. Dário. Pois eu é mais uma frase que levo ao longo da minha vida e que me tem ajudado bastante, que é: a vida é uma montanha, e o interessante era chegar ao topo, mas não, eu acho que o interessante é mesmo viver a vida, um dia de cada vez. O topo está lá, a gente vai chegar lá, mas a vida, a viagem até ao topo é que é mais interessante que o próprio topo em si. Dário, isto é muito interessante e a gente já disse aqui várias vezes, aqui também no programa, é que esta jornada, essa viagem até ao topo, deve ser celebrada e deve ser aplaudida e devo sentir orgulho em cada etapa que ultrapasso. Exatamente. Eu não tenho que celebrar só quando chego ao topo da montanha. Pelo contrário, a jornada é a vivência, a jornada é que me torna rico, a jornada é que me vai automotivando a concluir mais etapas. E se eu recuar em alguma etapa, está tudo bem. Claro. Não é? Que aprendizagem é que eu fiz com isso? E depois sigo. E se eu decidir que afinal não é o topo daquela montanha que eu quero, é o outro, está tudo bem na mesma, ok? E por isso é mesmo apreciar a viagem e a jornada da vida. Josué. Ora, uma frase que eu costumo utilizar muitas vezes em várias razões, que é: nunca voltes ao lugar onde foste feliz um dia. Isto engloba-se a nível profissional, relações. Em termos de relações, tivemos com uma pessoa, nadeu, voltamos com outra, aprendemos, alcançamos novos objetivos, aprendemos que todos os dias estamos a aprender com as pessoas. A nível profissional, exatamente igual, traçamos novos objetivos na nossa vida profissional. Acho que basicamente isso quer dizer que estamos sempre a aprender todos os dias um pouco. Ou seja, daquilo que eu depreendo, esta frase significa que não se deve amarrar ao passado, a coisas do passado que não foram positivas para nós, que nos aprisionaram de alguma maneira. E, portanto, nem digo aprisionar, é uma forma de aprendizagem. Eu não digo aprisionar porque eu costumo dizer que nós somos de mundo, não somos de ninguém. Acho que as coisas não dão certo aqui, vamos tentar mudar, vamos tentar ver as coisas de forma diferente. Penso que seja mais isso. Aprisionar, acho que é uma palavra um bocadinho forte. Sim. Olha, então vamos fazer o seguinte, lá para casa. Vamos acabar aqui com as palavras de Josué, que ele, de forma voluntariosa, quis estar aqui presente e teve uma prestação magnífica e que nos diz que nós somos do mundo e, efetivamente, nós pertencemos ao mundo. E por isso, se quiser estar cá connosco, também partilhar as suas ideias, refletir sobre os contos que nós cá trazemos, será sempre muito bem recebido. E por isso, faça como Josué. Até para a semana. Muito obrigada.